no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Irmão, agora só vocês vão ficar de pé e receber nosso irmão Manuel, né? Glória a Deus. Falta 4 minutos para não ter problema, né, irmão? Nossa, irmãs colocaram. As irmãs não louvam. Falta 4 minutos ainda. Para 9h30, que é 9h30, né? Eu achava que já era. A irmã viu, o grupo vai louvar? Ah, vai. Ela está separando. Isso. Então vamos, o grupo Luz Divina, louvar o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor.
Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Agora somos esta do nosso irmão Manuel, vamos receber o nosso irmão que vai dar continuidade na obra de Jesus. Abençoa teu servo, Senhor. Entra com a providência, abençoa grandemente, Senhor. Trabalha, Senhor. Usa teu filho mais um dia. Nesta manhã, meu Pai, fortalecendo, dando graça ao que nós te pedimos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo Jesus. Saúde e glória. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos em Cristo. Pode sentar, irmãos. Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus e agradecemos a Ele.
agradecemos porque Ele nos ensinou assim. Ensinou-nos a agradecer. Agradecer com entendimento, claro. Pela posição que Ele nos deu, pelo preparo que Ele mesmo fez por nós. Nos preparou. Vocês todos estão compreendendo a palavra. Mas é importante compreender bem para viver melhor. Viver melhor com Cristo, conosco mesmo, com o próximo. Com 3 qualidades que a pessoa pode se conviver bem mais consolada. Por isso que o Espírito Santo chama Consolador. Ele veio para isso. Hoje nós vamos falar do tema sobre a época mesmo, que o tempo tem falado, mas sobre o tema da época cristã, ao ministério de Cristo, lá sobre 2 ministérios, o ministério de Arão e o ministério de Cristo. Conhece? Por isso que é bom entender a palavra. Alguns não veem, alguns que é o contrário. Agora, esta é a palavra. A boa palavra que nos estrutura, nos deixa confiantes nela. A minha esposa está com a oportunidade aqui. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Nessa manhã vamos louvar para glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo. Estava aqui ouvindo os louvores, né? E quando você louva e a gente fica ouvindo, a gente medita. Vai passar na igreja. Quantas pessoas estão esperando de Deus algo que aconteceu e que venha passar. Então, porque muitas vezes aquela pessoa saiu, foi ao médico, fez uma cirurgia, mas aconteceu um erro médico, hoje ela está em cima de um leito de dor. E a igreja, por isso eu te digo, quando você fazer qualquer coisa, primeiro se ajoelha e fala com Deus. Quantas pessoas a gente já foi visitar e era pessoa saudável, era pessoa que tinha saúde perfeita, porém ela foi fazer uma cirurgia e por causa de um erro médico ela ficou paralítica, ficou em cima de uma cama. Isso é criança, é jovem, é adulto. Então, nós temos primeiro falar com Deus. Senhor, seja feito o teu querer e tua vontade. Visita aquele Senhor, porque a nossa vida é preciosa. Não deixa, papai, qualquer um tocar em nossas vidas. A mesma coisa quando você vai fazer uma viagem. Apresenta-se ao Senhor. Não vai de qualquer jeito. Se apresenta a Ele e fala, Senhor, até aquele motorista qual o Senhor, que Ele vai me conduzir, seja o Senhor esteja conduzindo suas mãos naquele volante, tudo isso, e muitas vezes passa desapercebido. Nós fazemos, andamos de qualquer jeito na igreja. Nós não somos qualquer um para andar de qualquer jeito. Tudo que for fazer, apresentar nas mãos do Senhor, que o Senhor dá vitória e visita e faz um milagre, até naquele que não conhece a Cristo. Você vai no médico, você não sabe quem vai te atender. Você talvez não conheça aquele médico, aquele profissional, a sua conduta. Seja onde você vai no advogado, no juiz, você tem que orar por eles, porque o Senhor para estar na frente do controle. Porque muitas vezes a gente ouve e vê pessoas passando situações que não era para passar, porque chegaram nas mãos erradas. Vamos louvar o Senhor nessa manhã, para que o Senhor venha nos abençoar. Louvar o quadro da Arca Cristã. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus
zelará por ti. Tu já provaste seu termo, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus zelará por ti. E o que precisas não negará, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Aleluia. Então Deus sempre vela pelos seus, e que nós venhamos ter responsabilidade também de segui-lo com entendimento na igreja, porque Ele vela por nós, mas nós precisamos estar no centro da sua vontade. Nessa manhã vamos fazer oração pela nossa família, pela nação, por todos os homens da terra, porque o Senhor diz na sua palavra: orai por todos, porque por meio da nossa oração o Senhor visita aqueles que estão precisando do socorro do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã pedimos, Senhor, perdão nas nossas misérias, nossas falhas, porque, Senhor, nós somos, meu Pai amado, Deus querido, capazes, Senhor. Mas é o Senhor que nos dá graça e força, Senhor. Então, nessa manhã, venha nos perdoar, venha nos sustentar na Tua presença, venha jogar por terra aquilo que não te agrada. Meu Pai, meu Deus, venha, Senhor, guardar nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossa parentela, Senhor. Eu também, Senhor, te apresento aqui, Jesus, os teus filhos, as suas servas, Senhor, aqueles que são, meu Pai, nesse pedido de oração. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Tem vida, Senhor, nessa manhã no pronto-socorro, no hospital, numa UTI, numa CTI, acamados, Senhor. Ou aqueles acidentados, meu Pai, são tantos necessitados, meu Pai. Guarda, Senhor, dá livramento, Senhor, aquele homem, aquela mulher, Senhor, que está, meu Pai, trabalhando, aqueles que estão, meu Pai, no trânsito, aqueles, Jesus amado, que estão passando por uma cirurgia de emergência. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro às crianças nas escolas, Senhor, nas creches, Pai amado, coloca as tuas mãos, Pai querido, Pai amado. Dá o grande livramento, meu Pai, àqueles profissionais da saúde, da educação, da segurança, meu Pai querido. Dá, meu Pai, livramento a todos eles são necessitados de Ti, Senhor. Oh, poderoso Santo de Israel, venha guardar nossa nação brasileira. Eu te apresento, Senhor, as autoridades nas suas mãos. Oh, meu Deus, da sabedoria e entendimento, Senhor, precisamos, Senhor, conduzir essa nação, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a andar na Tua presença e repreenda os laços, cilados, planos malignos das trevas nas nossas vidas,
Senhor, capacita os teus servos, a tua igreja, os presbíteros, Senhor, os pastores, os obreiros da tua casa, os colaboradores, Senhor, nos abençoa, meu Pai, nos dá graça para permanecer fazendo o teu querer, para permanecer, Senhor, fazendo a tua vontade, Pai querido, Pai amado. Tu conhece cada um, a cada mulher, e aqueles, Senhor, que estão passando em perigo nessa manhã, aqueles que podem estar no cativeiro, Senhor, joga por terras e laços de morte, repreenda, Senhor, da livramento, livra aquele jovem, aquela jovem, do homem mau, do homem violento, da cilada do inferno. Meu Deus, venha sobre nossas vidas, meu Pai, venha sobre os teus servos, aqueles que clamam, Senhor, aqueles que não têm mais força para buscar a tua face, aqueles que estão prostrados, Senhor, mas o Senhor é poderoso para levantar nessa manhã, o Senhor tem poder para visitar, o Senhor tem poder para derramar o teu bálsamo sobre a vida dos teus filhos, Pai amado. Eu entrego eles nas tuas mãos, eu entrego essa igreja nas suas mãos, a tua Síria, Senhor, o ciclo de oração, Papai amado, abençoa. Meu Pai, a dirigente que está à frente desse trabalho, meu Deus e meu Pai, venha nos guardar, a tua igreja poderosa, meu Pai, que nunca venha faltar, meu Pai, a unção do Espírito Santo na vida dos teus filhos, aleluia, bendito seja o teu nome. E nessa manhã, meu Pai, usa o teu servo, vai trazer a palavra, Pai, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Já vamos meditar na palavra de Deus. A mensagem precisa, não é lógico, a doutrina, ela glorifica a Deus, glorifica o nome de Deus em Cristo. Vamos analisar sobre as duas etapas sobre o ministério. Não é uma palavra difícil, porque ela está bem na Escritura e às vezes a pessoa nem nunca ouviu, mas a primeira vez que ouve já começa a se conscientizar melhor. É sobre o ministério de Levi, que estava nas ordens de Arão, sobre as ordens de Arão, e o ministério de Cristo, que está sobre as ordens de Cristo, dado por ele. Vamos ler aqui no capítulo 5 do livro de Hebreus. Se a irmã Vilma quiser, pode ler do versículo 1 até o 4. Depois vamos dar prosseguimento. Nem precisa dar para ouvir, não é? A Epístola aos Hebreus, capítulo 5, mas tem o título, no capítulo 4, versículo 14, tem o título, está aqui, que é uma sequência do versículo 5. Cristo é superior, sumo sacerdote do Antigo Pacto. Alguns dizem do Antigo Testamento, né? Esse versículo 4, capítulo 4, versículo 14 ao 16, pois dá seguimento no versículos, capítulo 5, verso 1 ao 4, para nós entender bem aonde que Deus nos colocou, aonde que estamos. Claro que nós que entendemos, que é a salvação, mas o que a gente preocupa é a mistura da lei com a graça. Essa é a questão que estamos analisando bem. Diz aqui a palavra de Deus. Irmã, pode ler do 1 ao 4. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também. É só ir até o 4. É só até o 4 por enquanto. E é importante compreender bem. No Antigo Testamento, Deus deu pessoas, os sacerdotes, de uma só tribo.
era a tribo de Levi. Para qual finalidade? Para resolver o problema do pecado relacionado ao povo. Só, irmãos e irmãs, que é assim. Aquele que resolvia os problemas do povo, ele também precisava resolver os problemas dele. Por quê? Porque ele também estava rodeado de fraqueza, igual o povo. Não sei se vocês não estão compreendendo. Então, no Antigo Testamento, quem cuidava da vida espiritual do povo era alguém que estava também sujeito às mesmas fraquezas. Estão compreendendo? Ou não? E isso, por isso que o sacrifício, ele era sempre repetido. Porque não era perfeito. Era o sacerdote era o segundo sacerdócio arâmico. Deus ergueu assim, sabe por quê? Porque na decisão da adoração do bezerro de ouro, as tribos de Israel inclinaram diante daquela adoração, no capítulo 32 de Êxodo. E todos eles a grande quantidade foram mortos que adoraram. 3.000 pessoas foram mortas naquele dia. Aí Moisés se posicionou, dizendo: quem está do lado de Cristo, de Deus, vem a mim. E o que aconteceu? Somente uma tribo veio e colocou-se ao lado de Moisés contra os idólatras. Estão compreendendo? Os irmãos analisam que é uma decisão definitiva, com entendimento, contribui para a perseverança e também muita graduação. E lá em 32 de Êxodo, verso 28, na sequência, aí Deus falou com Moisés: então essa tribo de Levi, que não inclinou perante a idolatria, será agora a tribo sacerdotal, e dessa tribo surgirá sacerdotes para resolver o problema do povo. Então o que aconteceu? O povo ficou o quê? Vazio. A mente do povo ficou vedada. Por quê? Porque não tinha discernimento. Eles, para ter discernimento, para resolver o problema, era necessário que chegasse até o sacerdócio de Arão. Só que aquela tribo também era pessoas humanas. E por ser pessoas humanas, todo ser humano necessita de socorro constante. E assim foi sucedendo no passado do tempo, e o povo foi sendo avaliado só por uma tribo, só por um grupo de sacerdotes, e o povo não tinha discernimento próprio. Estão compreendendo? Quando não tem discernimento próprio, o que acontece? Outras pessoas manuseiam elas. Controla até na posição errada, mas controla porque ela não tem entendimento próprio. Não tem posição dada por... ou analisar assim, ela recebe ordem, mas só em palavras. E quando o assunto é só em palavras, fica mecânico, porque a fé não está presente. Os irmãos se lembram que nós tivemos um comentário no capítulo 4, versículos 2 ou 3 1 ao 3 do mesmo livro de Hebreus, que é muito importante, que a palavra da salvação, a eles foram pregados como também aos outros, mas a palavra da pregação, as boas novas, de nada se adiantou, porque não estava misturado com a fé daqueles
aqueles que ouviram. E assim por diante, aí a palavra continuou, meio termo, a palavra só na letra, mas sem a virtude do Espírito Santo. Mas, vamos ver os versículos 5 e 6 aí mesmo, do capítulo 5, que é o 7. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quando o escritor, despertado por Deus na palavra, quando ele termina a conclusão sobre Arão, ou sacerdote do Antigo Testamento, qual é o prosseguimento dele? Ele prossegue aonde? Prossegue falando sobre o de Cristo. Por que estou analisando? Porque se nós tomar uma honra de ficar contando a vida do outro, como se fosse o teu sacerdote Arão, corre o grande perigo da pessoa estar sempre induzida pelo engano. É uma honra. Então, vamos chegar a essa conclusão. Quem cuidava do povo, dos problemas do povo, contava os problemas do povo, examinava o povo, era o ministério do sacerdócio Arão. Só que, na sequência, como a irmã deu, que vendo Cristo, não glorificou a si mesmo, teve na sujeição do Pai, e ele exerceu seu ministério com lágrimas, com muito clamor e súplica a Deus, nos isentando do medo da morte. Cristo assim por diante, aí trouxe outra etapa, outro meio, e a pessoa viva melhor com Cristo, mas nessas condições que eles estão. Não sei se a irmã Maria José está compreendendo. Está compreendendo? Porque quando alguém toma essa honra de ser sacerdote como Levi, a pessoa está violando a ética. E o perigo é tão grande que todos que violam, eles vão para o juízo final, porque é uma expressão ansiosa. Por isso que tem que haver o ensinamento. Agora, quando fala desse ministério de Cristo, Jesus, o Senhor da Glória, que ele veio, realizou a sua obra por si mesmo, fez o sacrifício por nós, sem pecado, não era igual aos sacerdotes do Antigo Testamento, que eles viviam rodeados de pecados, como até lemos, fraquezas, devido a ter aquela herança de Adão, e aquela herança de Adão que gerou o pecado congênito, que nós já falamos várias vezes, só que Jesus foi isento desse pecado. Então, enquanto Deus elegeu uma tribo para sacerdote, e hoje aí veio-se Cristo Jesus exercendo o seu ministério sacerdotal, o que é que ele fez conosco? Ele fez sacerdote para cada um de nós. Está compreendendo? Na tribo de Levi, do povo de Levi, era a tribo que surgiu os sacerdotes. Agora não. Agora os sacerdotes somos nós. Agora, quando a pessoa está com essa questão de controlar a vida do outro através de uma certa interpretação, até mesmo visão, ele está tomando uma honra que foi
dada somente uma tribo por Deus, que foi a tribo de Arão. Ninguém toma para si esta honra de querer a vida do outro controlada. Se Deus me falou, Deus vai fazer, quando Deus já fez em Cristo. Vocês estão compreendendo ou não? Não? Nós vamos chegar a essa conclusão que eu estou referindo aí. Então, o tempo, os irmãos podem ver no capítulo 2 de Atos 38, dê uma olhada lá. Para nós, essa variação importante é um texto bem conhecido, que é uma sequência da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho para benefício das pessoas, benefício, Atos 2, 38. A irmã mesmo pode ler. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma exortação apostólica. Ele estava naquela questão: eu vou aceitar a palavra, mas eu vou viver em nome de Moisés. E Pedro, com a definição sobre o tempo de Cristo, agora os que interrogaram, eles dizem: nós que faremos? Eles arrependemos, é a palavra-chave, para que a pessoa seja beneficiada. Arrependemos cada um dos seus pecados e sejam batizados. No contexto bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você vive em nome de quem? Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Quando vivemos em nome de Jesus, estamos justamente graduados segundo o sacrifício lá na cruz. E recebereis os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque esta conversão, ela gradua cada um. Pedro disse: olha, eu recebi os dons e agora eu vou controlar vocês pelos dons. Não. Ele está levando todas as pessoas no mesmo nível do benefício relacionado ao tempo da graça em Cristo, o Senhor da glória. As irmãs estão compreendendo? Todas as vezes que os apóstolos faziam menção da palavra por alguém, ele já levava a pessoa onde? Dentro do sacerdócio de Cristo. Recebereis o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Aí tem a sequência, as instruções do apóstolo Pedro, mas todos os apóstolos tiveram aquela mesma doutrina. E a nossa doutrina, ela é a doutrina dos apóstolos. Agora, para fazer com que nós compreendamos a palavra, o que Deus fez em nós? Sacerdote. Cada um. Olhando nós vamos até depois dar uma olhada na palavra, já olhei algumas vezes, mas vamos olhar que esta valorização, olha, é o que mais glorifica a Cristo de uma maneira toda especial. Porque, analisa bem, Arão era da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de quem? Judá. É importante o nosso ensinamento, porque hoje, irmãos, está uma influência terrível. Muita insinuação contrária ao pentecostal, é uma barulheira. E sem execução da palavra. Não é todos mais. Eu estava observando o irmão falando que precisa o ministério precisa conscientizar na palavra, se levar a palavra de Deus mais a sério. Hoje, em vez de dizer assim, aqui nós estamos no trabalho do quê? Interpretação bíblica. Interpretação bíblica.
Mas hoje Deus me falou, Deus me fez sentir, Deus me revelou. A Bíblia está longe. E enquanto isso sucede, o ministério de Cristo não é glorificado na virtude do Espírito Santo, porque o achismo, ele desvincula a virtude da Bíblia, a palavra de Deus. Esse achismo. Agora, eu quero ainda, vamos analisar tanto, eu fiz sentir, Deus me falou. Só que nós temos a Bíblia para qual finalidade? Não é para conferir as heresias ou para conferir os erros. Porque o erro não é o problema grave. O problema grave é persistir no erro. Isso é que é o problema. Às vezes a pessoa toma uma posição e ela não está apta para aquela posição. Às vezes uma pessoa boa, como eu tenho comentado com a minha esposa, um irmão, uma irmã, uma pessoa de Deus, mas depois ela assume uma posição e acaba complicando a vida dela mesma. E também a vida de outras pessoas que dão ouvidos a esse negócio de falar, Deus me falou que é assim, Deus me revelou que é assim. Toda a revelação de Deus, ela só pode ser extraída de onde? Palavra. Hã? Palavra. E fora da palavra, a Bíblia diz que tudo que é fora da palavra é de procedência maligna. Analise, é por isso que eu estou comentando sobre o sacerdócio de Arão, que eles revelaram os problemas do povo. Agora o de Cristo, Jesus, revela os problemas, mas extraído de onde? Da palavra, dessa palavra. Que o irmão falou que precisamos fazer uma mudança, que a palavra precisa ser mais afetiva na vida das pessoas, mas tem pessoas que ela está numa situação tão grave que a Bíblia para ela já não serve. Ela vai só no que ela sentiu. É uma realidade nisso. Uma aventura muito grave. Agora analise bem. Vamos ver aqui em Hebreus ainda, capítulo 7, versículos 12 e 13. Os irmãos compreenderam o pecado nosso. Às vezes a gente vai pregar, você não pensa tanto se a igreja está cheia ou se tem poucas pessoas. Primeiramente, temos que pensar em quê? A palavra. Para uma pessoa ou duas pessoas, então a responsabilidade é pensar no ministério da palavra. Porque esse ministério da palavra, que Deus, como eu já disse, é o que glorifica a Cristo. Dê aí para nós, irmã, Hebreus 7, 12 e 13. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. É a tribo de Judá, como nós sabemos, né? Apocalipse capítulo 5, verso 5, da Espírito de Jesus o leão da tribo de Judá. Mas vou afirmar novamente, então depois que Jesus realizou a sua obra lá na cruz do Calvário, qual foi a atitude que ele tomou para com o povo? Qual foi a obra consumada que ele atuou na vida dos que recebem a sua palavra? Aí, em vez das pessoas ser submissas uma aos outros sobre problemas, resolver problemas, nós já vamos diretamente a Cristo, porque Cristo, aí ele fez de cada um de nós, como eu já disse no princípio, cada um de nós, hoje ele é da tribo de Judá. E essa tribo de Judá é a tribo da promessa da Bíblia desde o princípio, que viria Jesus, o Senhor da glória. Agora, ao invés de a pessoa ficar submisso a umas supostas visões, a não ser da Bíblia, agora a pessoa, ela recebeu, as irmãs receberam, nós recebemos um ministério de sacerdote.
Mas não é Jesus só o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote e ele nos preparou como o quê? Pessoas capacitadas para chegar a ele na ação direta, pela qual chegamos a Deus. É Jesus, o Senhor da glória. Agora, quando você toma aquela honra, que eu já expressei, está tomando, está violando a época, violando o ministério e promovendo um ministério de ansiedade. É grave. Dê uma olhada no livro de Mateus 12, 36, 37. As irmãs olhando aí na palavra de Deus, nós olhando. Isso é lindo na palavra. Encontrou? Pode ler, irmã. Não viu, irmã? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso tem justamente para usar essas expressões ansiosas e nunca se corrigir ao perigo que causa. Vai para o juízo final. Agora, quando Jesus ensinou a palavra arrepender, quando ele pede arrependimento, ele está tirando a pessoa da condenação. Ficou isento, justificado pela fé e traz a paz. Mas o acréscimo na palavra, como nós já tivemos várias vezes, leva a pessoa à condenação. O que é a ociosidade? A pessoa está induzida por um pensamento, mais promovido por uma ganância religiosa ou uma indução ao povo, do que levar o povo dentro da realidade. Imaginam bem, uma pessoa está necessitando de uma palavra. Aí você vai dizer, não, Deus está me falando, vai ser assim, Deus está me falando, vai ser assim. Então é melhor, a Bíblia ensina que a pessoa fala para outra assim, olha, irmão ou irmão, olha, Deus te graduou. Você é um sacerdote de Deus. Você crê na palavra, ensinando a pessoa, sempre crê nessa palavra. Porque esta fé que hoje é dada aos santos, como diz a própria palavra de Deus, é a fé que glorifica a Deus. É a fé que você recebe tudo para depois fazer, que eu já tive esse comentário várias vezes. Não é fazer para receber, você não está na barganha do ministério arâmico. Nós agora estamos desfrutando do investimento do ministério cristão. A palavra, os ministros de Deus, os fundadores da palavra de Deus, dada por Deus, eles tinham uma só visão. Uma única visão. Eu já vi pessoas dizer, olha, cada um tem uma maneira de pregar. Não, todos têm que ter uma só maneira de pregar. A expressão é diferente. Agora, a etimologia, o sentido da palavra tem que ser igual. Vamos avaliar quando os apóstolos iam pregar. Vamos dar um exemplo do capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9. As irmãs mesmo lê. 1 Pedro 2,9. É gostoso a palavra de Deus. Encontrou, irmã? Pode ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a menção que o apóstolo faz. Nação eleita, sacerdócio real. E para quem recebe a palavra, é a riqueza que nos leva a perseverar nesta mesma palavra. A nação eleita, o povo adquirido para anunciar o quê? As virtudes
daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o apóstolo está respeitando a época, igual citando também Paulo. Agora Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si. Por quê? Quem é que examinava o povo do Antigo Testamento? Sacerdotes. Hã? Sacerdotes. Se as irmãs não descobriram, vão descobrindo. Os sacerdotes. Agora, quem examina nós hoje não é o Espírito de Deus que está dentro de nós? Ou não? Mas para levar essa causa diretamente a Deus, individualmente, é necessário que temos esse título que Deus deu de sacerdote e falar diretamente com Deus. Completa o versículo 10. Vós que no tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso. Até na oração, em vez da pessoa ficar orando, Senhor, misericórdia, misericórdia, na misericórdia ela foi dada uma vez. E ela é mantida através do que? Do sangue de Cristo. Uma vez, misericórdia. Não tinha alcançado acordo. Não estava introduzido dentro do acordo de Deus. Mas já que ouvimos a palavra e cremos na palavra, então ele selou um acordo, mas não foi um acordo somente verbalmente para não fazer um acordo com você, não foi isso. Ele falou, ele jurou e ele selou com o sangue de Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Está compreendendo? Ele falou, ele jurou e ele selou com o sangue do Cordeiro, uma vez por todas. Os que perseveram na palavra alcançaste acordo. E isto nos traz um clima de facilitação, como Jesus disse, para chegar a Deus, porque agora você não vai esperar alguém, quando está na sua vida, você já vai direto. Por que vai direto? Porque quando veio a palavra, ela veio a palavra, foi escrevendo no papel, e o Espírito de Deus escrevendo em nossos corações. Então ficou a palavra completa, mas devido à mudança do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de quem? De Cristo, Senhor da glória. Eu já ouvi, não sei se o irmão já ouviu, não peça misericórdia não, porque é uma destruição. Você está selado com o acordo. Uma vez pelo sangue de Cristo, vocês não estão compreendendo? Bem, depois aparece um precipitado, não tem outra palavra a dizer. Não peça paciência e não peça misericórdia. Quer dizer, tira todo o vínculo se a pessoa der ouvidos, a pessoa tira todo o vínculo da graduação que Deus deu à pessoa, da honra que Deus deu à pessoa, e a ansiedade está aí, a pessoa vai para juízo. Palavras ociosas. Temos que ter cuidado disso. Já perguntei várias vezes, porque quando Jesus pregava, ele dizia assim, olha, encerrava a palavra. Quem tem ouvidos, que ouça, porque o Espírito diz, é ouvido, não é levantar a mão, é ouvido. Então, a inversão de gesto também influencia, relacionado com a responsabilidade que Deus deu com a palavra dele, Senhor da glória. Então, a questão não é você não quer. Existe muita insinuação que contradiz totalmente, chamado numa palavra mais original, chamado o sentido etimológico, é você ler e o Espírito Santo fazer compreender aquilo que leu, ou aquilo que ouviu, ou para aprovar ou para reprovar, mas é discernimento dessa palavra.
Por isso que o ensinamento, ele precisa estar cada momento a mais estruturado. Porque a questão de, até uma pessoa estava pregando, estava ouvindo que tem coisas que a pessoa hoje ela usa e abusa. Campanha de conserto com Deus. Usa e abusa, usa e abusa, usa e abusa. Porque nessa visão que a palavra nos dá, nós sendo selados com o conserto, você vai fazer o que mais para receber conserto? Compreenderam? O perigo é esse, que parece que a pessoa recebe e parece que não recebeu nada. E tem que fazer para receber e nunca chega à conclusão. A Bíblia nos exorta, dentro dessa misericórdia, para que ela não seja violada, que nós temos 12 horas de conserto com Deus. 12 horas do quê? Das 6 da manhã até as 6 da tarde, em conserto com Deus. A senhora compreendeu bem ou não? Como esse conserto com Deus? Porque quando Deus nos salvou, Ele toma o sol, toma a lua, as estrelas, como testemunha que somos salvos. Já leram isso? Está no livro de Jeremias 31, 35 e 36, dizendo: se esses astros que eu criei falharem, assim também se falhará a minha palavra que eu falei com o povo que recebe a minha salvação. Então tem esse compromisso com também os astros, sol, a lua, as estrelas, como testemunha. Agora, já desde que a pessoa comete uma falha durante o dia, ela vai fazer um formato de um concerto, de uma tirania de número de dias fechado ou imediatamente? Imediatamente. Vamos ver em Efésios 4, 26, 27, diz a palavra de Deus. A palavra precisa estar sempre nos instruindo para termos esse discernimento próprio. Pode ler em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Compreenderam até o 30, se não quiser, 28, 29. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Compreenderam bem que temos essa permanência do Espírito de Deus em nós. E Ele nos revela dentro de nós o erro ou então o perdão. Quando você entra numa contradição durante o dia, aí você vai imediatamente fazer o concerto com Deus antes que o sol entre. Irai-vos se não pequeis, aí expressa a vigilância, a maneira da vigilância para conservar pactuado com o sangue do Cordeiro. As palavras torpes, tem palavra torpe, palavra terrível. Eu já ouvi até em público assim, em púlpito e também em outro lugar. Quem vai vir nem que chova canivete? Já ouviu falar isso? Não? Não, isso é um descaso à palavra de Deus. A palavra torpe, palavras obscenas,
assim por diante, outras coisas mais. E diz a palavra, não entristeçais. Então é um sinal que os salvos têm alegria, irmã Maria José. O salvo sente o quê? Alegria porque é salvo. Chama alegria nata. É alegria o nato. Alegria adquirida direto do trono de Deus para o nosso coração. É uma maravilha a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo ele está sempre alegre. Mas quando pecamos, ele entristece. E ele entristecendo, ele sai ou não? Ele luta para a pessoa se refazer. Ele luta, ele não sai. Se ele pecar, o Espírito Santo sai. Biblicamente falando, não. O Espírito Santo só sai quando há muita resistência relacionada ao pecado. E a pessoa vai amontoando o pecado. E ideia errada, ele fica somente formal. Fica formalista e não espiritual. Agora, por que nós estamos comentando? Porque esta época é uma época de sacerdócio de Cristo, que Ele nos preparou para levar as nossas causas a Ele, e Ele prontificou de nos atender constantemente. O sumo sacerdote entrava no santuário uma vez por ano para fazer sacrifício pelo povo e por si mesmo. Agora Jesus entrou no santíssimo lugar e lá ele permanece nos atendendo direto. Pode ver que nas visões de Cristo no Antigo Testamento, relacionado a Cristo, no Salmo de número 121, 6, diz a Bíblia que ele não vacila, ele não dorme. E ele nos livra de todo mal. Já o povo do Antigo Testamento, mesmo submisso ao ministério de Arão, eles já tinham a visão de Cristo. Uma realidade nisto. O salmista já escreveu sobre Cristo, a mesma frase que lemos de capítulo 5 e versículo 3, 4 e 5 no comentário. O Senhor dizendo, olha, tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos ver o Salmo 2, verso 7, ainda dá um tempinho. Glorificado é o nome do Senhor. Então a visão lá do Antigo Testamento era Cristo. Sabia que o ministério de Arão passaria. Agora o de Cristo permanece para sempre. Pode ler Salmo 2, verso 5. Versículo 7 até o 5, melhor dizer. 2, 5 ou 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso. Está falando sobre o quê? Sobre o sacerdote de Cristo, o poder de Cristo. 1000 anos foi escrito esse, mais ou menos, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, foi escrito esse salmo. Mas olha a visão que tem, irmãos. Por isso que hoje veio o Espírito de Deus para que não seja violada a época, em forma de derramamento, e abriu nossas mentes para conhecer o ministério de Cristo atuando em nossas vidas. Mais diretamente no ministério da palavra. Quem é esse? De quem está falando? Está falando sobre o ministério de Cristo Jesus, e ele é filho de Deus por geração, mas uma geração afiliada. Quer dizer, quando houve a revelação de Deus, Cristo já estava junto. Por isso que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, estava no princípio de Deus, e foi criado todas as coisas por Ele, verbo, Cristo, a palavra, é Ele. Hoje, para nós, fica ainda mesmo numa sequência, naquilo que foi revelado aos salvos do Antigo Testamento, e trouxe essa segurança e essa confiança, para que a pessoa não seja enganada com inversão de valores. Sabe o que é inversão de valor, não é? A pessoa inverte
inverte o significado. É isso que eu estou falando. Hoje a Bíblia tem pouco valor para uma execução de uma reunião. Geralmente prega. Eu fico pensando uma vez e outra, segundo a Bíblia, meu Deus, como pode? E é uma angústia grande dentro da gente. Como pode uma pessoa pregar a palavra certa, correta e depois pregar errado ao mesmo tempo? Como pode uma pessoa só possuir 2 ministérios, um certo e um errado? Tudo fica errado. Porque quando aqui eu estou pregando a palavra para bastidores, pregando a palavra para todos. Depois que eu termino de pregar essa palavra, eu começo a selecionar pessoas. Não é você, não é você, não é você. Mas eu preguei que é para todos. Está compreendendo? 2 ministérios, um correto que interpreta a palavra e outro falso porque seleciona pessoas. Não confirma. Mas a primeira mensagem, a palavra confirma com todos. Ou encerramos nessa palavra, deixa a consideração na vida de cada um, ou então falsifiquemos ela. E esse perigo é grave, irmã, de me estar compreendendo? E Jesus, ele pregava assim para o povo, ensinando, encerrar. Com a palavra que já foi dita, ouvidos para ouvir e ouça. Então, essa questão de a pessoa colecionar pessoas, nós tivemos um comentário na outra quarta, que o Almanaque do Pensamento ele tem 366 citações de pessoas santas. Ninguém não é santo, mas todos ali são santos. 365 dias, 366 dias para o ano bissexto, e todo dia é de um santo. Só que o santo tem um nome. É expedito, fulano é tanto, Gertrude, assim se vai, eles procuram 365, 366 nomes e colocam no Almanaque do Pensamento. Esse não existe mais, hoje é mais conhecido como horóscopo. E essa questão de a pessoa chamar o nome e não ter a falar o sobrenome, porque não sabe, porque é uma aventura, não sabe o nome do pai também, porque é uma aventura, gera 2 ministérios, um falso e um certo, que primeiro é a mensagem. E depois vem esta escolha de pessoas, essa seleção de pessoas. E isso não se encontra na Bíblia em lugar nenhum. Pense no assunto. Mas geralmente as pessoas elas são mais levadas a isso. É o grande perigo que está ocorrendo hoje. Agora, se entrar no ministério da palavra de Deus, aí as pessoas ficam edificadas e elas se sentem responsáveis por aquilo que eu vi. É o seguinte: quando eu estou transmitindo a palavra de Deus, eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando no povo, nos ouvintes. Quando eu estou revelando, nesse não é você, eu estou tirando a responsabilidade do povo e jogando para mim. Por isso que uma irmã viu uma lei lá em Mateus 12, 36, 37. Então eu estou acarretando para mim juízo final. Porque eu revelo uma coisa, a gente sabe disso, que não cumpre, então Deus foi mentiroso, e lá no juízo final você vai dar conta, vai prestar conta lá. Quando eu transmito a palavra, referindo já nesse final, eu estou transmitindo a responsabilidade para quem está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça. Examine cada um a si mesmo, é transmitir a responsabilidade de si para com o povo. Agora, quando eu tomo a decisão de ficar contando assuntos sobre o povo, eu estou tomando toda a responsabilidade do povo e jogando para mim. Não cumpriu, o culpado sou eu. Deu errado, o culpado sou eu. Compreenderam, não viu? Tiro de lá para cá, em vez de deixar na cada um.
Tem ouvidos? Não. Tem uma situação muito assim. Se melhorar o ministério da palavra, tudo se torna um clima mais sadio. Não sei se todos estão compreendendo. Estão compreendendo? Ou não? Um dia lá, vamos, já está na hora, até passei uns minutinhos. Mas irmãos, ver como é o ensinamento ou não precisa? Porque no livro de Deuteronômio, já no Antigo Testamento, já diz, quando tal profeta falar uma palavra, o sonhador sonha algo que não funciona, é palavra que Deus não falou, não terás consideração por ele, porque é soberbo. E nós já tivemos um comentário que a soberbice é o terceiro grau do pecado que leva a pessoa para a condenação. Então tem essa responsabilidade de eu tirar toda a responsabilidade do irmão, jogar da pessoa, qualquer que seja, e jogar para mim. Por isso que Tiago diz, muitos de vós não quereis ser mestres. Tiago 3. Sabendo que receberá o mais duro juízo. Quando você ensina certo, você está resplandecendo diante de Deus. Quando você distorce, e tem uns que distorcem por ato religioso, vício religioso, esse aí está acarretando para ele juízo final. É um ensinamento ou não precisa? As irmãs compreenderam ou não? Então vamos, que Deus continue abençoando. Tem alguma dúvida? Quando Deus fala, cumpre. Se a pessoa não crê, cumpre. Aleluia, glória a Deus. Responda se os irmãos querem participar. Aleluia. Quando Deus fala e a pessoa não crê, cumpre? Ou não? Por isso que é bom você saber. Cumpre ou não, meu Maria José? Mas quando Eliseu falou que daria 24 horas de abundância de mantimento, o rei não creu. Cumpriu? Cumpriu. Porque quando Deus fala é independente. É independente. Então as pessoas enganam muito. Porque você não crê, mentira, porque Deus não falou. E a gente fica falando desse pensamento, está compreendendo? Não, mas tempo de hoje, mas nós ainda continuamos, não é? Nesse trabalho. Então, quando Deus fala, se a pessoa crê, cumpre. Se não crê, Deus falou, haja dia. Se eu crer que daqui meia hora vai ser noite, é dia mesmo. E se eu não crer também, é dia. É independente de eu crer que vai cumprir ou que não vai, o dia vai continuar. Porque foi Deus que falou, está compreendendo? Então a irmã talvez pensava isso, não pense mais. Eu entendi de outro jeito, eu entendi que crer era fé, não é, né? Hã? Eu entendi que a gente tinha que ter fé para receber. Não, estou referindo quando Deus fala. Eu entendi isso. Agora a observação é quem crê. Aí tem uma observação. Aí Deus fala assim, eu vou te salvar. Você crê? Você fala assim, eu não vou crer. Então aí também você não tem salvação. Entendeu agora? Agora, quando ele fala a palavra que vai fazer, sem essa observação, ela cumpre. Entendeu? Entendeu, né? Tá bom. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Vamos continuar. Toma a responsabilidade do povo para si, para mim, para nós, e vai para o juízo final. Aí, lá nem Satanás não está mais para você transferir culpa para ele. Só vai só. O diabo vai ser preso antes do juízo final. Sabia? Terrível. Vamos agradecer, mas antes, como de sempre, as irmãs apresentam as ofertas a Deus. Apresenta com amor, com alegria.